Questão de embriologia sobre as fases iniciais do desenvolvimento embrionário, aquele processo de segmentação, clivagem, dos tipos de ovos. Vamos lá. As figuras a seguir simbolizam os estágios iniciais de segmentação. Segmentação, lembrar sempre de mitoses. Ele pode chamar de ovos. Lembrando, a segmentação depende da quantidade e da distribuição do vitelo. Uma delas representa o caso da segmentação total e igual, outra total desigual. Total é a holoblástica, hein, pessoal? Outra da segmentação superficial, meroblástica superficial, e ainda a segmentação meroblástica discoidal. Assinale a relação que indica corretamente na sequência numérica os zigotos representados nas figuras. Então nós teremos agora uma figura. Lembrando, 4 figuras, só que você vai ter que lembrar desses desenhos aqui, ó. Turma, nós temos o seguinte: quando você tiver um zigoto aqui, ó, veja o que eu estou falando para vocês. Quando tiver um zigoto e não tem muito vitelo nesse ovo, ele é distribuído de forma igualitária, aquele ovo oligolécito ou isolécito. Consequentemente, a segmentação será dita total. Olha aqui, ó, a clivagem aconteceu em todo o ovo. A partir da terceira mitose, as novas células, olha aqui, ó, mantemos a zona pelúcida e as novas células são aproximadamente iguais. Por exemplo, assim, ó, a partir da terceira mitose, nós temos cerca de 8 células, tá? Só que eu fiz aqui um esqueminha para mostrar que essas células são aproximadamente iguais. Essa segmentação é chamada de holoblástica total, tá? Holoblástica total igual. Quando você tiver um ovo lá no desenho que mostra que ele tem mais vitelo nessa região, no polo vegetativo, isso não chega a atrapalhar a divisão mitótica, que é total, a segmentação é total, mas depois da terceira divisão mitótica, nós temos 4 células menores e 4 células maiores. E isso caracteriza o caso da segmentação, chamada total, no entanto, ela é desigual. A primeira ela é típica do nosso caso, dos mamíferos, não os ovíparos, hein? Mamíferos placentários, até canguru, também marsupial, entra aqui. O que não entra são os mamíferos ovíparos, equinoderma, as equidnas, né? E os ornitorríncos não entram aqui. Aqui o mais clássico cobrar em prova são os anfíbios, anelídeos, moluscos também. Agora, quando a segmentação não é total, ela é parcial. Tem um monte de vitelo aqui atrapalhando a divisão mitótica. Tem muito vitelo aqui. Tem muito vitelo aqui. A divisão só vai acontecer lá em cima, né, aqui, ó. Só aqui nessa região, as mitoses. Então isso caracteriza aquele disco embrionário, é aquela cicatrícula. A segmentação não foi total, ela é dita parcial. A total, que são essas duas, ela é chamada de holoblástica. Isso você não esquece, hein? Holo é total. E essa aqui é a mero parcial, meroblástica. Como aconteceu naquela região que eu falei para vocês, do disco embrionário, ela é discoidal. Isso é típico de répteis. Estamos falando em segmentação ou clivagem. Répteis, aves, que mais cai em prova, tá? Mamíferos ovíparos, muitos peixes. E aquele ovo que tem muito vitelo no centro, a segmentação será dita superficial. É na superfície que se formam as células embrionárias. Então ela é meroblástica superficial. É esse caso aqui agora, ó. Meros quer dizer em partes, meroblástica na superfície do ovo, superficial. O caso mais típico é o caso dos artrópodes. Portanto, nessa resposta, aqui nós temos a total desigual, é ou não é?
Esta é a total desigual de um anfíbio. Então não poderia ser ave, pessoal. Ave é esse caso aqui, ó. Aves e répteis, o 2. Então aqui, ó, não é ave aqui, não é ave aqui. Pode ser até, e também não é mamífero. É anfíbio ou anelídeo molusco. Temos duas respostas agora, possíveis. O 2, ave não é invertebrado, não é invertebrado. O 2 pode ser um réptil ou ave. Então, aqui nós temos, tá tudo bem. O 3, pessoal, matou. O 3 é invertebrado, artrópode. O 4 é mamífero. Olha aqui, ó. Desigual. Por quê? Porque tem mais vitelo nesta região. Estas células comem mais, elas estão mais felizes, tá? Então, essas células aqui têm mais vitelo. Portanto, aqui anfíbio, réptil, ave, aqui artrópodes e aqui mamíferos placentários. Letra D, questão de segmentação ou clivagem. Boa questão.